eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela vida da minha mãe hoje, que ela possa passar uma mensagem maravilhosa, que todas as pessoas aqui que entraram, Senhor, não saiam da mesma forma. Abençoe ela, deixa ela calma, deixa ela tranquila, que possa passar essa mensagem para todos, meu Pai. Abençoe ela, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pai Senhor Jesus, amém. Irmãos, mais uma vez aqui, né? E como sempre, não muda o nervosismo. Nós estamos esse mês na campanha de Deus do Milagres. Os irmãos podem se assentar, amém. E eu vou ler uma passagem que fica em João 9, vou ler do 1 ao 11. Ao caminhar Jesus, viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele, eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que os conheciam como cego diziam: Não é este o mesmo homem que costumavam ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele. E ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: Sou eu o homem. Por este motivo, indagaram-lhe: Como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Amém? Essa passagem, ela nos mostra o poder de Jesus sobre as enfermidades, mas também ele traz uma lição sobre a cegueira espiritual. Quando Jesus estava com os discípulos e encontraram o homem cego, os discípulos, ainda com a mentalidade daquela época, perguntaram para Jesus: quem que pecou? Ele ou os pais dele? Porque na cabeça deles, daquela época, se você tinha uma deformidade, uma enfermidade, era decorrência de algum pecado. Ou da pessoa, ou dos familiares. E Jesus, então, ensina que a cegueira daquele homem não era resultado de pecado, mas sim para uma oportunidade para que a obra do Senhor fosse manifestada. E isso nos ensina que nem todo sofrimento, nem todo sofrimento que a gente tem, nem toda doença, é consequência de alguma atitude ou de algum pecado que nós cometemos. Deus permite que a gente tenha situações difíceis na vida para que a glória dele seja revelada. Às vezes, a gente vê o irmão enfrentando uma doença, uma situação difícil, um desemprego, e às vezes a gente acaba julgando. O que será que ele fez para estar passando por isso? O que será que ele aprontou para estar desempregado, para estar passando por essa enfermidade? E aí o Senhor nos mostra que nem tudo na nossa vida é decorrência de alguma atitude ruim. E algumas situações, sim. Algumas situações que a gente enfrenta é decorrência das nossas atitudes. Um exemplo, se você chega todo dia atrasado no serviço, faz o seu serviço de qualquer jeito e é mandado embora, é decorrência das suas atitudes. Se você trabalha num lugar que é área de risco e não põe os EPIs, as coisas de proteção certinho e se machuca, é decorrência das suas atitudes. Mas tem coisas que não. Tem coisas que
acontece na nossa vida e que a gente mesmo acaba se questionando. Ah, Senhor, mas por quê? Por que que eu estou passando por isso? Né? E daí a gente fica cego. Às vezes não consegue enxergar que é um tempo, é um propósito de Deus. Que a gente tem que passar esse processo e na hora certa a glória do Senhor é manifesta na nossa vida. Amém? E aqui, depois, Jesus declara que Ele é a luz do mundo. Quando Ele está no mundo, a missão dele era realizar as obras do Pai. E a cegueira física daquele homem também significava a cegueira espiritual da humanidade. E Jesus, sendo a luz do mundo, Ele revela a visão da pessoa. Ele tira essa cegueira espiritual. Uma vez o pastor Lucas trouxe uma mensagem referente a essa passagem que me marcou muito. Que ele falou que quando as pessoas viam alguém nessa situação de cegueira, de mendigando, eles cuspiam no chão, com sinal de humilhar mais ainda a pessoa, né? E daí Jesus vai ali na frente daquele homem e também gospe. Mas para quê? Para realizar um milagre na vida dele. E com o Senhor é assim. É incrível quando a gente consegue perceber que o Senhor, Ele utiliza momentos de sofrimento da nossa vida, alguns momentos de humilhação, em oportunidade para revelar a glória dEle. Gente, eu vou pegar uma aguinha aqui, que hoje eu Jesus, Ele curou esse cego de uma forma diferente, misturando a saliva com a terra, fez aquela laminha, pôs nos olhos dele e pediu para que ele fosse se lavar. Ele foi e obedeceu, e ele recebeu o seu milagre. Aqui nós vemos que o poder do Senhor está longe da nossa limitação. A nossa mente, às vezes, não consegue alcançar tudo que o Senhor tem para fazer. E mesmo sendo o mesmo tipo de doença, às vezes a gente tem assim pessoas com o mesmo tipo de doença, o agir de Deus é diferente para cada um. A Bíblia ela nos relata algumas curas dos cegos. E nenhuma delas Jesus agiu da mesma forma. Mas Deus, Ele enxerga a nossa necessidade para operar. Eu vi aqui, eu vou citar 3 cegos que Ele curou. Um foi Bartimeu, que Ele curou apenas com a palavra. Ele estava passando, aí Bartimeu grita, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor olha para ele e fala, o que você quer que eu faça? E ele responde, que eu veja. E ele simplesmente fala, vai, a tua fé te salvou. Já outro, o cego de Betsaida, que Jesus cuspiu nos olhos dele e pôs a mão. E falou, o que você vê? Ah, eu vejo meio embaçado. Eu vejo homens andando como se fosse árvore. Aí o Senhor pôs a mão de novo nos olhos dele. E agora? Agora eu vejo com clareza. E esse cego, que ele misturou o barro e a saliva e pediu para ele lá no tanque lavar. E estudando um pouquinho mais sobre essa passagem e essa forma que Jesus usou para curar esse cego, eu vi uma explicação que eu achei bem interessante. Ele usou o barro, que remete à criação do homem. Quando Deus formou o homem do pó da terra. Aqui, Jesus, simbolicamente, estava criando a visão daquele homem, porque ele era cego de nascença, ele nunca tinha visto. Então, naquele momento, foi criada uma visão para ele. E isso mostra o poder do Senhor como Criador. E depois, ele mandou ele lavar no tanque de Siloé, que o nome do tanque significa enviado. E Jesus, ele é o enviado de Deus. Então, ele mandou que aquele homem fosse se lavar e recuperasse a visão. E aqui mostra a obediência daquele homem a Deus. Ele não conhecia Jesus, mas a hora que o Senhor fez, ele foi e obedeceu. E ele recebeu o milagre.
Dessa partinha que eu li até agora, a gente pode tirar várias lições para as nossas vidas, né? Mas tem duas que eu achei bem interessante, que me chamou bastante atenção. A primeira é que a fé e a obediência em Cristo são essenciais para experimentarmos o agir de Deus nas nossas vidas. E a segunda nos mostra a multiforme graça e soberania de Deus. Deus, ele tem uma forma diferente para agir com cada um de nós. Não importa se o problema é o mesmo. Ele não se limita em resolver da mesma forma. Às vezes a gente pensa, fulano já passou por isso e aconteceu isso, então está tudo certo, comigo também vai ser assim. Não. O seu processo é diferente. O agir de Deus na sua vida é diferente. Às vezes tem 5 pessoas com câncer, 15 desempregados, mas Deus vai agir na vida de cada um diferente. Algumas pessoas com câncer recebem a cura depois de fazer todo o tratamento. Outras chegam na metade do tratamento, já recebeu a cura. E tem aquelas que faz o exame, depois vai repetir e o tumor sumiu. Né? Tem algumas pessoas desempregadas que o emprego bate lá na porta. Fiquei desempregada. De repente, estou trabalhando, a empresa veio atrás de mim, deu tudo certo. Já outras não, tem que fazer a prova, os exames, as entrevistas, e depois consegue o emprego. Então, cada um, Deus tem uma forma de agir. E depois de ser curado, esse homem foi confrontado pelos vizinhos e aqueles que os conheciam. Eles estavam perplexos, porque eles conheciam a ele, a vida dele, e não acreditavam que eles tinham começado a enxergar. E isso mostra como o poder de Deus nas nossas vidas tem impacto na vida dos outros. Às vezes as pessoas não acreditam o que a gente está vivendo. Às vezes as pessoas não acreditam a transformação que a gente teve em Cristo. Aí depois no versículo 24 e 25, coloca para mim, Babi, por favor. Eles voltam a questionar o cego. Diz assim: então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. E ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amém? Ele não sabia muitos detalhes sobre Jesus, mas o testemunho dele falava por si só. Era o suficiente para demonstrar a glória de Deus. Às vezes acontece coisa na nossa vida e a gente não precisa ter muita sabedoria teológica para falar o que Deus fez nas nossas vidas. Às vezes, numa forma simples, eu não sei o que ele é, eu só sei que ele fez. Eu só sei que ele é Jesus e ele operou na minha vida. Às vezes, a maneira mais sincera e simples é onde a gente acaba tocando a vida das outras pessoas. Amém? Jesus, em todo o tempo que ele teve na terra, ele realizou vários milagres. Em João 21, 25, ele diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então, Jesus, o tempo que esteve na terra, João já viu que tudo que ele fez não dava para mensurar no tamanho do mundo. Não dava para descrever. Imagina hoje. Quantos milagres mais Jesus já fez, mesmo não estando na terra. Porque esse Jesus que a gente serve, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele vai ser eternamente. Então, ele fez milagre lá atrás, continua fazendo e vai continuar fazendo. Amém? O mesmo Deus que curou o cego, que fez paralítico andar naquela época, é o mesmo Deus que hoje cura um câncer, que cura uma dor de cabeça, que cura uma febre, uma dor de dente.
Mas a gente não reage da mesma forma diante desses milagres. Porque o Deus que cura a dor de cabeça não é o mesmo que faz o paralítico andar? E por que para a gente é diferente? Quem está operando não é a mesma pessoa? Às vezes, a gente está com uma enxaqueca, eu e a Bia Schweinher, sabemos muito bem o que é isso. Ou às vezes a gente está com uma dor de dente, uma dor na perna, nas costas. E aquela dor que, a gente não sabe mais o que fazer. Aí a gente vem no culto, começa a ser ministrado no louvor, chega a parte da oração de cura, a gente pede com fé, acreditando que vai receber aquele milagre, e a dor some. E daí, quando a dor some, a gente começa a procurar, né? A gente começa a procurar ela. Quem tem dor de cabeça começa a olhar para a luz para ver se ela volta. Quem está com dor na perna, alguma coisa, começa a se apertar para ver se não está sentindo nada mesmo. E daí, a gente falou, Senhor, muito obrigado. A gente reconhece o agir de Deus nas nossas vidas. Mas, às vezes, a gente acha tão pequeno que a gente não externa isso para ninguém. A gente fala, eu vou falar que na hora do culto a dor de cabeça passou? É tão pequeno para Deus. Deus tem tantas outras coisas grandes para se preocupar. Eu vou falar que a minha dor na perna passou? Não vou não. Vai que alguém fala, nossa, nada a ver, dor na perna. Vai ver algum remédio que você tomou. E não. Só quem está passando pela dor, pelo processo, sabe a grandeza daquilo que está recebendo. E nós devemos glorificar a Deus cada coisinha que a gente recebe, cada milagre que Ele faz nas nossas vidas. O pastor aqui já falou várias vezes que as pessoas pedem oração para os pets. Não fala? E às vezes quem não tem pet, deve de falar assim, meu Deus, pediu oração para o passarinho? Meu pai, pediu oração para o cachorro? Pelo amor de Deus. Mas ele que está passando aquilo com o pet dele, o sofrimento que ele está tendo, é dele. E Deus vai ver e vai curar. Porque o agir de Deus na vida de cada um é diferente. E se Deus pode operar na nossa vida, Ele pode operar na vida do pet. Se isso vai trazer tranquilidade, conforto para o servo dele, Ele vai fazer. Amém? Deus, Ele não enxerga dor. Ele enxerga a dor, Ele enxerga o sofrimento. E Ele tem a maneira certa de agir com cada um. Amém? Quando nós presenciamos ou lemos sobre esses milagres de Jesus, nós ficamos maravilhados, né? E é que nem eu falei, quando a gente vê algo menor, que a gente julga mais simples, a gente não glorifica tanto. Mas sabe o que é engraçado? Quando é para a gente apontar alguém, quando alguém faz alguma coisa errada, aí a gente já tem uma frasezinha pronta, né? Principalmente a gente que é mãe. A gente fala assim, pecado é pecado. Não tem pecado grande e não tem pecado pequeno. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é pecado. E por que quando é a bênção que a gente recebe, a gente não dá essa mesma importância? Milagre é milagre. Não tem milagrezinho, não tem milagrezão. É milagre. E o Deus, Ele vê o nosso problema. Ele vê o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E todas as ações dEle na nossa vida é uma forma dEle ser glorificado. Na nossa vida, nada é fruto do acaso. Tudo está debaixo da soberania e da permissão de Deus. Deus, Ele é aquele que faz tudo segundo o seu conselho e a sua vontade. Se Ele permitir, acontece. Se Ele não permitir, não acontece. Se Ele não ordenar, nada se move. Ele é o Senhor que dá vida, dá cura, dá força e dá esperança. Na quinta-feira passada, a Débora falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu achei bem interessante a visão que ela trouxe,
de que a mulher não recebeu o milagre somente quando ela tocou Jesus. Ela já vivia um milagre. Pois só dela estar viva todos aqueles anos, com aquela hemorragia, isolada, sozinha, porque naquela época ela era considerada imunda. Ela não podia estar no meio de ninguém. Já era um milagre de Deus, sustentando ela, mantendo ela viva. Só que, por que não parou a hemorragia? Porque precisava da ação dela tocar em Jesus, para quê? Para a glória dele ser manifestada diante das pessoas. Quando a gente compreende isso, a gente consegue descansar, tendo a certeza de que as nossas vidas estão na mão de Deus. Deus, ele vê tudo, ele governa tudo, ele sustenta tudo. Ele não perde o controle, ele não falha, os seus planos não são frustrados. Amém? E para finalizar, em Isaías 43, 13, diz assim: agindo eu, quem impedirá? Se Deus dizer, haja cura, haja libertação, haja portas abertas, tudo aquilo que era impossível vai se tornar possível. E se Deus disser ainda não, é porque Ele ainda está construindo. Ele ainda está criando um testemunho para que o propósito dele seja revelado nas nossas vidas. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração é curta, mas eu espero que tenha surtido efeito. Que a gente possa levar isso para a nossa vida, né? Que não existe milagrezinho nem milagrezão. Que a gente vive de milagre. A gente crê num Deus do impossível. E para Ele, nada é impossível. Amém?